Estamos de volta aqui com o Headline News, dando sequência à nossa programação neste sábado, 23 de abril. Fique conosco para atualizar todas as informações. Agora, 1h04. O Brasil terá 18 dias para fundamentar a extradição da doleira Neuma Kodama de Portugal. O pedido foi feito pela Embaixada Brasileira no país, mas sem apresentar a devida documentação. Caso a documentação não seja apresentada dentro do prazo, ex-parceira de Youssef pode ser posta em liberdade. A doleira está presa na Europa por suspeita de envolvimento em um esquema de tráfico internacional de drogas. E Dilma Rousseff diz que Jair Bolsonaro é o ovo da serpente chocado no impeachment. A ex-presidente fez palestra por videoconferência em seminário promovido por alunos da Universidade da Alemanha. Para Dilma, o governo Bolsonaro tem atuado para diminuir direitos do povo brasileiro. A petista também evitou mencionar o indulto concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Muito bem, o governo federal prorrogou o prazo de adesão ao Refis do Simples Nacional para 31 de maio. A decisão evita a exclusão de milhares de empresas inadimplentes. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Daniel Moretti, doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo. Prazer tê-lo conosco. Eu queria que o senhor falasse então da abrangência dessa decisão. Nós sabemos que inflação acima de 2 dígitos, toda essa situação financeira muito difícil para o país, é uma medida que o senhor aprova. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, um prazer estar com vocês. Sem dúvida alguma, essa medida é importantíssima para a economia, né? Essa medida se aplica às microempresas, empresas de pequeno porte, que representam hoje, segundo dados estatísticos, aproximadamente 27% do PIB e 52% dos empregos com carteira assinada no país. E assim como qualquer outro setor da economia, essas microempresas, empresas de pequeno porte, passaram por extremas dificuldades nos últimos anos. Então essa medida vem em muito boa hora, exatamente para fazer com que, para proporcionar que aquelas empresas que já estavam no Simples Nacional ou que aderiram ao Simples Nacional no ano de 2022 possam regularizar as suas dívidas tributárias e, assim, manter-se incluídas nesse regime de tributação, tá? Podendo pagar as suas dívidas em até 15 anos. Portanto, uma medida importante e fundamental. Também mais de 600 mil empresas, pediram para entrar no Simples. Isso ajudou, de alguma certa forma, colaborar com esse prazo para que elas se estabelecessem, entendessem melhor como funciona? O prazo, na verdade, ele decorre de uma complexidade que também tem um aspecto legislativo e técnico envolvido, né? Quando uma empresa já está no Simples Nacional, se ela não regulariza até o dia 31 de janeiro de cada ano eventuais débitos tributários, ela será excluída. Então, a primeira grande questão aí é a possibilidade das empresas se autorregularizarem para que não sejam excluídas e sejam mantidas no programa. Outras empresas que já haviam sido excluídas em 2020, 2021, têm agora a oportunidade de voltar ao Simples Nacional, desde que tenham feito a opção, a adesão até o dia 31 de janeiro de 2022. Na prática, essas empresas teriam que ter regularizado essas dívidas até o dia 31 de janeiro. Com a aprovação desse HELP, tecnicamente a gente apelida todos os programas de parcelamento de refis, mas o programa que foi aprovado aí é um programa de rescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, que foi chamado de HELP, com R. Tá? Então, as empresas têm até o dia 31 de março para fazer a adesão e regularizar as suas dívidas. O prazo inicial previsto era 29 de abril e ele não foi colocado em prática em razão de alguns problemas operacionais. E o principal problema operacional era exatamente a disponibilização do acesso pela Receita Federal para que os contribuintes pudessem clicar lá e fazer a adesão. E a não disponibilização do acesso se deu por uma outra complexidade no âmbito dos poderes constituídos. A lei que cria esse programa de parcelamento, ela foi de iniciativa e foi aprovada pelo Congresso Nacional e ela foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Na sequência, o Congresso rejeitou, derrubou o veto do presidente e fez valer a lei.
Então, quer dizer, o governo federal não estava, de fato, aprovado, não estava preparado para colocar em prática esse programa. E sabemos nós que, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, toda vez que você tem uma redução de alguma arrecadação, ou seja, ou mesmo parcelamento ao longo dos anos, é preciso que haja uma contrapartida financeira para equilibrar as contas públicas. E ela não entrou em vigor, quer dizer, ela não começou a ser operacionalizada exatamente pela falta dessa amarração que deverá ser feita, deverá acontecer nos próximos dias, e os contribuintes poderão, então, fazer a opção, a adesão ao programa até o dia 31 de maio. Fábio Piperno, advogado, Daniel Moretti está conosco. Esta é a extensão do prazo do Refis. Piperno. Doutor, boa tarde. De fato, essa era a minha principal dúvida. Quer dizer, uma empresa que carrega débitos aí, desses 2 últimos anos, desse período aí de pandemia, e que não via forma como se ajustar, né? Como quitar isso, ou pelo menos como voltar ao mercado de uma forma plena, né? Ter os seus direitos, por exemplo, de tomar crédito e tal. Quer dizer, agora então, ela requisitando essa renegociação, ela automaticamente está de volta a esse circuito? Exatamente, muito, muito boa a colocação e a pergunta, porque, veja, essa empresa estava fadada necessariamente ao encerramento das suas atividades, né? Se ela já não conseguia pagar as suas obrigações tributárias dentro do Simples Nacional, que sabemos nós traz uma importante redução de carga tributária, você imagina o que aconteceria com as obrigações apuradas fora do regime do Simples Nacional. Tá? Então, com isso, com essa oportunidade hoje, esse empresário, esse microempresário, esse empresário de pequeno porte pode se reprogramar, diluir esse passivo tributário em 15 anos e ter aí um novo fôlego para restabelecer o seu negócio. E um dado importante é que a própria legislação que trouxe esse programa de rescalonamento das dívidas, ele prevê, não obstante os 15 anos para pagamento, mas ele prevê uma entrada parcelada em 8 meses. E essa entrada, o percentual dela é calculado de acordo com a queda de arrecadação que esta empresa teve no mês de março de 2020, que foi o início da pandemia, comparando esse número exatamente com o mês de março do ano anterior, de 2019. Então, veja que realmente é uma constatação do estrago econômico feito pela pandemia e aí uma possibilidade dessas empresas se restabelecerem. Esperamos que o mesmo venha a acontecer rapidamente com o tão almejado PERT para as empresas que não são optantes do Simples Nacional, né? Porque não foram só as optantes do Simples Nacional que sofreram com a pandemia. As médias e grandes empresas também. E para elas hoje não há um programa benéfico como esse que está sendo aprovado para as empresas do Simples. Daniel, como você reforçou, né, vivemos aí um período muito especial, infelizmente negativo, seja do ponto de vista de saúde, mais grave, e claro, as consequências financeiras. Mas antes mesmo da pandemia, nós tínhamos uma cultura do refis. Eu queria que o senhor falasse sobre isso também, porque há muitos especialistas que condenam. Claro que esse caso é especial, foi demonstrado, como o senhor disse, as empresas fecharam, empresas faliram, quer dizer, foi uma situação totalmente que não era inesperada, né? Uma pandemia, evidentemente, mundial. Mas essa cultura do refis também, muitos empresários que, olha, vou deixar passar porque daqui a pouco vai vir o refis e aí eu vou fazer a minha adesão. E aquele que é adimplente, ele fica na situação, ó, por que eu faço, por que eu pago em dia, né? Fica também esse debate no Brasil. É a cultura dos maus pagadores, é exatamente o que você disse. Por que é que eu vou pagar em dia se eu posso segurar, pedalar, né, entre aspas, essa dívida, e daqui a pouquinho vem um programa governamental com redução de multa e juros e eu posso pagar aí em 5, 10 anos. Já existe há mais ou menos 3 a 4 anos todo um movimento legislativo, especialmente no âmbito federal, para acabar com essa cultura do refis. Os programas de transação tributária, e o principal programa de transação tributária também foi aprovado em 2020,
exatamente no contexto da Lei da Liberdade Econômica, transação, sabemos nós, é negociação. E um dos objetivos desses programas de transação tributária é manter de forma constante regras fixas e pré-definidas para que os contribuintes possam negociar as suas dívidas, fazendo com que não se conceda mais periodicamente benesses como essas que nós vemos, né? PERT, refis, PPIs, enfim, se dê o nome que se queira, dê-se o nome que se queira. Mas há uma preocupação muito válida, nós temos notado isso no ambiente governamental e legislativo. E realmente nós precisamos ter um cenário mais previsível. Então você imagine que aquele grande grupo, aquele player que pretende se estabelecer no Brasil, vai olhar para esse cenário e vai pensar logo o seguinte: poxa, será que eu vou lá realmente concorrer com aqueles empresários que estão acostumados a cada 2, 3 ou 4 anos se beneficiarem por um novo refis para organizar as suas dívidas e eu vou ter que chegar pagando? Quer dizer, o meu custo vai ser muito diferente do custo daqueles que já estão acostumados com essa cultura já implementada no ambiente de negócios do país. Agradecemos então a participação do advogado Daniel Moretti aqui conversando conosco. O governo federal então prorrogou o prazo para adesão ao refis do Simples Nacional para o dia 31 de maio. Muito obrigado, boa tarde ao senhor. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Seguimos com o Headline.